Então vamos lá, galera. Esse aqui é o tópico mais importante da apresentação, né? É o mais interessante, então recomendo que vocês tenham um foco, né, total aqui nessa parte, uma atenção maior, né? Peguem um bloquinho para anotar alguns pontos que vocês acham importantes, né, curiosos. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre como implementar, né, essa parte de governança na sua instituição, né? Claro que com foco em segurança da informação e proteção de dados pessoais, né? Algumas noções gerais. Todos os setores eles serão impactados, tá? Isso é uma certeza. Ao realizar essas ações de governança, né, em segurança da informação e proteção de dados pessoais, a gente tem que saber que todos os setores eles serão impactados, né? O setor jurídico, o setor financeiro, né, o setor de vendas, todos sofrerão mudanças nos seus processos, mudanças nos seus procedimentos, né, para que a gente consiga proporcionar um ambiente seguro e com proteção de dados pessoais. O ambiente da empresa deve ser cuidadosamente analisado, né? Como eu vou falar para vocês mais na frente, na parte de proteção de dados pessoais, a gente faz uma ação, né, setor por setor, né, elencando os processos, né, esmiuçando esses processos para entender como eles funcionam, onde os dados eles transitam, né, para evitar as falhas. E isso deve ser cuidadosamente analisado. Na parte de segurança de informação, realizar um teste de intrusão em todos os sistemas, em todos os setores, né, porque às vezes uma coisa que a gente negligencia pode se tornar, né, uma falha e gerar um incidente, seja ele de segurança da informação, né, ou seja ele, né, de proteção de dados pessoais. O nível de aceitação, né, destes ambientes, né, para ações semelhantes que aconteceram no passado, tá? A gente tem que olhar, né, os incidentes que ocorreram no passado, né, entender o que ocorreu e ver os níveis aceitáveis, né, de segurança e proteção de dados, tá? Não adianta eu chegar numa empresa simples, numa empresa de pequeno e médio porte que lida com dados não tão sensíveis dos seus usuários, né, e tratar a segurança deles como a segurança de um banco, tá? Ou a segurança do exército americano. Não dá para fazer isso aí. A gente vai estar gastando dinheiro extra, a gente vai estar gastando inteligência, energia, né? A gente vai estar estressando nossos funcionários de uma forma desnecessária, né? Então a gente tem que ver o nosso nível de aceitação se baseando também nos incidentes que ocorreram no passado, né? O que aconteceu no passado, se já teve algum incidente, quais foram os prejuízos, quais foram os danos, quem foram os responsáveis, tem que tudo isso ser levado em conta, né? E analisar também quais são os benefícios e penalidades que mais resultaram em mudanças nos seus comportamentos, né? A gente, ao analisar os setores, tem que ver quais foram as ações realizadas no passado que surtiram mais efeito nos funcionários, né? Em que eles conseguiram mudar, né, as suas cabeças, se conscientizar, né, mudar o seu modo de agir, né? Seja este um benefício, o cara ganha um aumento, o cara ganha um dia de folga, o cara ganha uma parabenização do chefe, ganha um bônus, ganha um presente, né? Ou uma penalidade, né? O funcionário teve que pagar uma multa, o funcionário teve um dia de trabalho não remunerado, né? O funcionário teve que pagar hora extra, o funcionário foi demitido por justa causa, né? Então essas penalidades também têm que ser analisadas para ver quais foram os efeitos nos funcionários, né? Para que a gente consiga desenvolver as políticas da melhor forma, porque não adianta também eu gerar benefícios que não são eficientes, que não atraem os funcionários, né, para que eles se interessem em mudar, né, se interessem em mudar o seu modo de agir, né? Então eu também não posso criar penalidades que sejam grandes demais, que gerem medo, né, que façam com que eles fiquem com medo de denunciar os colegas, que façam com que eles fiquem com medo de conversarem com o encarregado, conversarem com um profissional que é responsável pela segurança da informação para relatar um incidente ou relatar uma falha, né? Então
Tudo isso tem que ser levado em conta, né? O papel da autogestão é muito importante, tá? Esse tópico aí ele é essencial, né? Sempre que a gente faz uma ação na organização, é muito importante que da base até a autogestão todo mundo esteja de acordo, tá? Porque a autogestão ela é um exemplo para os demais. Se a autogestão está lidando isso com desdém, com negligência, não está tomando as devidas ações, a base não vai se importar, né? Ou às vezes também não vai dar a devida atenção, né? Então a autogestão serve como exemplo. Então, nesses casos, quando uma norma é divulgada, é importante que o chefe da empresa dispare um e-mail, que o chefe da empresa faça uma conferência, uma reunião, converse com todos, demonstre interesse, né? Que as ações de proteção de dados e segurança de informação também afetem a autogestão, que eles tenham que se adequar a algumas coisas, a como usar a internet, como usar os dispositivos da instituição, porque tudo isso é visto por os demais. Então, se o chefe está usando o notebook para coisas indevidas, para jogar videogame, ou para baixar filmes piratas, ou para baixar arquivos suspeitos, os outros usuários podem começar a replicar aquilo. Então, é importante a gente evitar, né? E o último ponto aí, diferentes setores, diferentes noções, diferentes necessidades. A gente tem que sempre, né, ao desenvolver essas políticas, analisar com calma, setor por setor, né, para ver as suas noções de informática, suas noções de segurança da informação, suas noções de proteção de dados pessoais, né, e na ausência das noções adequadas, realizar o tratamento direcionado, tá? O setor de RH ele tem que ter conhecimento vasto sobre o funcionamento dos computadores, da internet, etc, etc, etc. Não. Mas é bom que ele tenha uma base aceitável. Então a gente pode criar um treinamento para essa galera, né? Então a gente tem que ver as suas necessidades, né? A galera do RH, por exemplo, precisa utilizar certos tipos de programas, ou precisa levar o computador para casa para processar alguns trabalhos, para realizar as entrevistas com os funcionários e recém-contratados. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né, para que a gente consiga entender a necessidade dos funcionários e consiga criar uma política que funcione, gere um ambiente seguro, mas também que não trave, não barre todas as ações desses funcionários, tá? Não adianta, por exemplo, eu barrar a instalação de todos os softwares na instituição, né, mas eu tenho um setor de desenvolvimento e teste que precisa instalar constantemente de ferramentas novas, né, para testar, né, e eles não conseguirem porque eles não têm a conta administrador, por exemplo, né? Então a gente tem que ver essas necessidades e se adequar a elas conforme necessário, né? Partindo aqui para a implementação de governança e segurança da informação, tá? O primeiro passo aí, desenvolva o aparato normativo da sua instituição, né? Desenvolva os documentos que formam a base, né, da sua instituição. São eles o programa, que define a visão estratégica, os objetivos e o modus operandi da instituição sobre o seu cenário de segurança da informação, tá? Aqui com foco em segurança da informação, o programa é muito importante para deixar tudo isso externalizado, tudo isso formal, tá? A política ela vai definir detalhadamente as diretrizes relacionadas à segurança da informação. O que se deve fazer nesse cenário, né? Como o funcionário deve se portar nesse caso, né? O funcionário ele vai ser penalizado por fazer isso ou não vai, né? Então ele pode ser num um documento apenas ou em diversos tópicos separados, diversos documentos separados, né? Tem diversos modelos na internet que vocês conseguem ver de diversas formas, tá? Alguns pontos importantes que a gente pode abordar aqui, né, nas políticas de segurança da informação são de acesso remoto, de BYOD, né, que é Bring Your Own Device, né, quando você leva seu próprio dispositivo para a organização, seja no celular, no notebook, para fazer alguma coisa, instalar algum programa, realizar alguma atividade profissional. Quais são os cuidados que se deve ter, né? Se eu devo instalar um antivírus nessa máquina, né? Qual conta, qual sistema operacional eu devo utilizar, tudo isso deve ser levado em conta e deve ser formalizado. Não pode virar bagunça, porque onde tem bagunça a gente não consegue saber de onde pode estar vindo uma falha.
né? Classificação de informação, né? Os dados sensíveis, públicos, secretos, ultra secretos e aí vai, tá? Isso é importante a gente definir também para não virar bagunça. A gente conseguir identificar os dados que a gente precisa ter um cuidado a mais, os dados que a gente pode deixar em um serviço mais tranquilo, né? Não necessariamente precisa criptografar e por aí vai. Gestão de identidade, como os funcionários devem lidar com suas identidades, sejam elas tokens, crachás, pendrives, né, que consigam identificar aquele usuário ali, ou passem por algum processo de autenticação, celular mesmo, né, se ele deve botar a senha, né, para verificação de 2 fatores, esse tipo de coisa. Uso de internet e mídias sociais, né, onde isso pode se gerar uma falha. Devo externalizar coisas profissionais da minha empresa nas minhas redes sociais? Isso cabe a vocês nas políticas. Isso deve ser formalizado e entrar de acordo com os funcionários. Questão de monitoramento, né? Sobre quais processos estão sendo monitorados, para não invadir também a privacidade do usuário. E, por fim, também a gente tem que desenvolver um plano de resposta a incidentes. Tá? Em caso de incidentes, como a empresa deve se portar, qual time será acionado, o que deve ser levado em conta, quem deve ser penalizado e por aí vai. Né? Outro passo importante aí é coletar as assinaturas dos termos de compromisso e confidencialidade. É importante a gente desenvolver isso daí, tanto para a política para a parte de governança e segurança da informação, quanto para de proteção de dados pessoais. Tá? A gente vai coletar o consentimento dos membros da instituição, né, onde eles vão formalizar o seu consentimento, né, que implementarão aquelas mudanças em caso, né, de descumprimento, né, e no caso de um incidente, uma investigação que confirme que aquilo foi uma negligência, ele sofrerá as devidas punições, né. Isso é importante aqui porque isso pode ser motivo de justa causa, tá bom? Né, um funcionário que roube as informações da instituição ou que gere algum dano à empresa, isso pode servir de justa causa porque é um processo contratual que você fez com o funcionário. Tá? Estabeleça os direitos, os deveres e as penalidades por descumprimento, né, como eu disse, né, o que ele tem que fazer, né, ele tem direito ao que na instituição, o que ele pode ou não pode fazer, isso é importante. Cria um canal de comunicação, isso é muito interessante, uma caixa de e-mail, que seja, um sistemazinho próprio, para receber formalmente denúncias e feedbacks, né, isso é muito legal. Os funcionários eles não devem ter medo de contactar essa galera, de denunciar uma falha, mesmo que seja uma falha própria, né, porque isso demonstra caráter do funcionário e evita que um incidente ocorra, né, e os funcionários não notifiquem o grupo de resposta a incidentes, né, e os danos possam ser maiores na instituição. E por fim aí cria um comitê. Isso também é importante na parte de proteção de dados pessoais, tá? A gente tem que criar um time multidisciplinar, né, para saber muito bem como atingir os diferentes setores, né, e como tornar esse aparato normativo aí o mais robusto possível, né, sem dúvidas. Né. É interessante a gente ter a galera do jurídico, administrativo, TI, né, a galera de segurança, qualidade, compliance. Revisar periodicamente esses documentos, porque essas coisas sempre estão mudando, novos temas, novas falhas, novos procedimentos podem ser adotados e devem ser adotados, né? E tomar as decisões pertinentes à segurança da informação. Esse comitê vai tomar essas decisões, se reunir, conversar, então é sempre bom ter opiniões diferentes de diferentes setores. Muitas vezes um cara só da SI, ele pode não ter o conhecimento sobre alguma outra área, né, que eu citei aqui também, de jurídico, administrativo e etc. Realize auditorias constantemente, isso é muito importante. Percorra os setores, faça levantamentos, né? Crie um time ou contrate um time de teste de intrusão. Essa galera é muito importante, que vai descobrir as falhas de segurança da informação nos seus setores, nos seus processos, nos seus serviços, tá? E confronte, né, após esse levantamento aí, né, o que aconteceu, o que foi coletado de falha, com extrema responsabilidade. Nada pode ser negligenciado aqui. Converse, escute a opinião desses profissionais, né,
para que se evite incidentes por negligência, né? Às vezes o que eles falam e você não dá muita atenção pode se tornar, né, um grande incidente. Desenvolva uma cultura interna, realize treinamentos, distribua material de apoio, né, cartilhas, panfletos, e-mails, né, que seja, para que as pessoas consigam continuar consumindo esse tipo de material e não esquecer rapidamente, tá? Promova ações de conscientização, tá? Incentive eventos na organização, palestras, grupo de pesquisa, CTF, né? Faça com que esse ambiente seja autoestimulativo, as pessoas consigam conversar sobre, né? Indagar sobre alguns pontos, sugerir pontos de alteração na política, por exemplo, identificar falhas, né? Ajudar a tornar os processos mais seguros e robustos. E por fim também estimule boas práticas, né? É bom que a gente estimule essa galera a fazer o certo, a tomar as ações corretas para tornar os procedimentos mais seguros possíveis, mesmo que algo não esteja na política, né? Pode ser uma boa prática para evitar incidentes. Boas práticas de SEA, por exemplo, né? Elaborar boas senhas, né? Crie uma frase fácil de se lembrar. Invente um padrão substituindo letras por números e símbolos especiais. Use letras maiúsculas e minúsculas. Use senhas diferentes para sistemas diferentes. Isso aqui é um conceito simples que vocês já devem saber há muito tempo, mas às vezes alguém na empresa pode não saber, né? Então isso aqui deve ser difundido, deve ser aconselhado. Você deve ajudar as pessoas de diferentes setores a acatar essas mudanças aqui, né? Se proteja dos malwares, né? Dando dicas de como usar o computador corretamente, evitar abrir arquivos em que a procedência você não conhece, baixar um bom antivírus, né? Navegar com segurança, não entrar em sistemas e serviços profissionais, em redes abertas, em redes inseguras, né? De shopping, etc. Né? Cuidados com a engenharia social, evitar, né? Abrir portas que tem as trancas e tem um acesso restrito para pessoas desconhecidas, né? Evitar fornecer informações importantes por telefone e e-mail sem uma checagem de quem é aquela pessoa e quais são as intenções dela, né? E política da mesa limpa, né? Não manter credenciais anotadas na mesa, não manter sistemas, dispositivos abertos destravados na mesa enquanto você sai, né? Esse tipo de coisa que pode ser simples, mas se um trabalho bom for realizado aqui, a gente evita grandes problemas. E também agora uma parte de proteção de dados pessoais. Além das implementações que a gente faz em segurança da informação, né, que tudo aquilo ele pode ser replicado para cá, tá? Mas tem alguns pontos diferentes aqui que eu tenho que citar para vocês. No meio de DPO, tá? O encarregado, né, de proteção de dados pessoais, ele tem que ser um profissional com noções jurídicas, técnicas, né, de tecnologia da informação, né, e segurança da informação e compliance, tá? Porque esse cara ele vai fazer essa ponte e ele tem que saber lidar com tudo isso, né, e tomar as devidas decisões sobre qual o correto a se fazer. Então ele tem que ter essas noções jurídicas, tem que entender muito bem a lei, os processos e os impactos que as ações dele podem gerar, tá? Ele tem que ter alguma noção técnica também, né, para poder aconselhar o time de segurança da informação, o time de TI, a tomar as devidas ações, as ações corretas, né, para evitar um vazamento de dados pessoais, né, esse tipo de coisa. E ele tem que ter os conceitos de compliance também, tá? Para participar dessa parte de fiscalização, né, de auxiliar, né, o aparato normativo de proteção de dados pessoais, o programa, a política de proteção de dados pessoais ativos e funcionais, tá? E manter o ambiente de proteção de dados pessoais com os funcionários acatando as normas, realizando os procedimentos corretos, a fim de se evitar incidentes, né? Cria uma política pública de privacidade. Isso é um ponto diferente lá da política de segurança da informação, que é muito importante, em que você estabelece de forma clara e transparente as finalidades e os dados pessoais que estão sendo coletados, tá? Criar um termo de compromisso, isso tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes, né, em que eles vão
entregar o consentimento, né? Entenderem o que você vai fazer, qual é a finalidade do processamento daqueles dados pessoais, né? E acatar com tudo aquilo, tá? E realizam um levantamento setor a setor, né? Como eu tinha dito lá, né? Na parte de segurança de informação a gente faz um teste de intrusão. Aqui a gente faz um inventário de dados pessoais, tá? A gente elenca os processos, procedimentos dos diversos setores, vê quais dados pessoais estão sendo coletados, como, porquê, onde são armazenados, né? Qual é o fluxo daqueles dados, para onde aquele dado passa, quem pega ele, quem joga ele onde, quem armazena ele onde, para que aquele processo tem esse passo, por que ele não tem aquele passo, né? Tudo isso é levantado nesse inventário. A partir daí a gente pode construir uma análise de impacto, né? Ver quais são os processos que têm mais riscos, que não tem, um incidente ocorrendo naquele processo ali, o que ele pode gerar, né? E tem a parte de levantar os riscos, né? Quais processos têm maiores riscos, menores riscos, quais são os impactos desses riscos, tá? Isso também deve ser levado em conta, junto com o documento de análise de impacto. E aqui, algumas boas práticas de proteção de dados, né? Utilize os dados pessoais, apenas os dados pessoais necessários. Colete apenas os dados pessoais necessários. Eu estou fazendo o cadastro de um funcionário. Eu preciso saber o time de futebol dele, a crença religiosa dele? Não preciso, né? São dados pessoais. Eu preciso saber o endereço da mãe dele, o telefone pessoal dele, o telefone de um familiar dele? Não preciso, né? Preciso do nome, CPF, o número da carteira de trabalho, né? PIS, COFINS e tal. Então pego apenas o necessário, né? E descarte os dados desnecessários que não estão sendo utilizados mais. O usuário foi descontinuado da empresa, né? A não ser que você tenha motivações legais para manter aqueles dados ali, né? No caso, no Receita Federal da Vida, né? Então é bom sempre descartar. Obtenha um consentimento prévio e seja transparente com o titular. Seja ele funcionário, seja ele cliente, fale diretamente o que você vai fazer com aquele dado, né? O porquê você está fazendo aquele procedimento naquele dado, né? E colete o consentimento dele. O tráfego de dados dados pessoais sensíveis apenas criptografados em plataformas institucionais. Isso aqui é muito importante, né? Procedimento de criptografia, vocês podem aprender um pouco mais nas próximas aulas aí da semana, né? Mas é muito importante. E plataformas institucionais também por questão de segurança, né? Plataformas que eu não conheço a procedência, eu posso estar enviando essas informações que podem estar sendo interceptadas por terceiros, e isso nunca é legal. Em testes, utilize apenas datasets fictícios, né? Eu tenho um serviço, um procedimento que a empresa está realizando, um teste em um programa, né? É sempre bom usar datasets fictícios com personagens fictícios, dados pessoais fictícios ali, porque caso ocorra um vazamento, esses dados estão inválidos, né? Descarte ou pare de coletar dados pessoais que não são mais necessários, como eu tinha dito lá no início. Anonimize dados que você não precisa, mas que podem ser atrelados a titulares, né? E que você também de algum modo quer utilizar esses dados no futuro. Sei lá, uma pesquisa que você fez muito importante, muito interessante, que pode render um artigo no futuro, né, para sua empresa. Você pode anonimizar os dados daquele indivíduo, né, dificultando a identificação dele por um processo de pesquisa, seja o que for, né. Troque o nome, troque o CPF, né, troque endereços, né, torne o dataset preciso, porém com essas informações pessoais suprimidas, né, mantendo apenas o essencial, por exemplo, os dados médicos, né, os funcionários que são diabéticos, mantendo só esses dados, diabético, não diabético, qual o tipo, né, e suprimindo esses dados pessoais deles para evitar, né, e para garantir a privacidade deles também. Em qualquer situação de dúvida, contate o encarregado. Esse é um ponto importante. Sempre é bom você conversar com o encarregado, né, saber qual a opinião dele, né, qual a dica que ele pode dar para você implementar aquela ação. Então isso é muito importante se fazer.